Na lateral direita. Como é que eu vou me incomodar o Acevedo tão bem na lateral direita? Eu não me incomodo. Por mais que eu entenda que pagaram 19 milhões no Roman Gomes, que o Gilberto é titular da posição, não me incomoda. Porque o momento do Acevedo é melhor. De fato, era melhor ter um lateral ali, um jogador de ofício e tal, mas o Acevedo tá melhor na posição. Eu fico muito mais chateado se não tivesse ninguém. E assim, até a improvisação tivesse mal. Aí, ok. Mas o Acevedo tá tão bem que eu não fico, não. Não fico chateado com essas improvisações, não. É... Ah lá, tenho a mesma sensação, não tô acompanhando muito, não. É porque ele é melhor volante mesmo que Caio. A fase do Caio é ruim. Isso é fato. A gente não tem nem muito o que falar disso. A fase do Caio é ruim. Mas também não acho que o Caio Alexandre seja esse jogador horrível, até porque foi importante em tantos outros momentos. Foi o cara que deu dinâmica. Essa temporada, o Caio Alexandre fez um jogo muito bom contra a equipe do Palmeiras. Então, assim, não sei se é a parte física do Caio Alexandre que tá deficitária. Não sei se alguma coisa na cabeça tá incomodando, alguma coisa tá impossibilitando que ele desempenhe o futebol que ele já desempenhou aqui. Longe do Caio Alexandre ser um jogador ruim. A fase é muito ruim do Caio Alexandre, isso é fato. Mas não acho que o Caio Alexandre seja esse cara que, sabe? Que descartável, ruim. O ideal ainda era a gente ter um bom lateral, conseguir jogar o Caio Alexandre e o Acevedo juntos para dar mais segurança ao meio de campo, dar liberdade ao Caio. É o mundo ideal que a gente queria que acontecesse. Mas não acho que o Caio seja esse jogador descartável todo que a galera tem falado nesses últimos dias. Tanto ele quanto o Mingo. Dois jogadores em baixa na temporada. Dois jogadores que já demonstraram qualidade com a camisa do Bahia. Dois jogadores que a gente já votou em melhor em campo algumas vezes. Que fizeram partidas maravilhosas com a camisa do Bahia. Que estão em baixa. Que estão em baixa. A situação do Mingo, pra mim, é ainda mais preocupante, irmão. Porque o Mingo, eu não vejo como é que vai tirar o Mingo. Assim, Mingo tá muito mal. Vai fazer o quê? David Duarte e Gabriel Xavier. David Duarte e Canu. David Duarte e Luiz Gustavo. Ou qualquer outra variação. Então, assim, não vejo sombra pro Ramos Mingo. E isso é preocupante. Talvez tenha ajudado até nessa queda de desempenho do Ramos Mingo, que não tá bem. Não tá bem em algumas partidas. Desde o segundo semestre do ano passado. Ele fez um primeiro semestre muito bom. O Ramos Mingo chegou com tudo. Libertadores jogando muito bem. Sendo o cara desse time do Bahia. E começou a cair de produção no segundo semestre. E essa temporada do Ramos Mingo é muito ruim. Descartável? Não presta mais? Enganou todo mundo? Não acho que seja isso. Não acho que seja isso. Mas são jogadores que estão abaixo no time do Bahia. Que se hoje o Rogério chegasse e falasse: vou tirar o Ramos Mingo, vou tirar o Caio Alexandre, são reservas desse time do Bahia. Ninguém ia questionar, porque são dois jogadores que não estão em momento ruim. Estão em momento ruim. Em vaga de um meio mais físico, Douglas Augusto ou Gregory não teria vaga nesse time. Gregory sim, Douglas Augusto não acho que seja tão físico assim. É mais de construção, de jogo apoiado, de levantar a cabeça. É um cara que teve 6 meses, ou até menos que isso aqui no Bahia, positivos, e depois foi pra França, pra Grécia e agora tá na França. Bom jogador. Mas não acho que o Douglas Augusto traria essa força física ao time do Bahia. O Gregory sim. O Gregory pra mim seria importante nesse time do Bahia, ou alguém com as características do Gregory. Melhor. Alguém com as características do Gregory, do Acevedo, alguém combativo, alguém para fazer esse primeiro volante, alguém para ser mais mordedor, para dar proteção ao meio de campo do Bahia. Até quando você tiver o Acevedo de lateral, tem alguém no meio de campo, ou enfim. Eu acho que falta esse jogador mais combativo nesse time do Bahia, que poderia ser atacado nessa janela do meio do ano. Tá? O José Carlos fala a mesma coisa aqui também, né? O Bahia precisa de um volante tipo Gregory e um meia para dividir a responsabilidade com Everton Ribeiro. Coisas que a gente tem falado. Casou, cansou. Diz. Quem fala isso, a Maria Cristina mandou aqui. Quem fala isso é Dona Monte, que diz que casar traz algumas coisas, né? Traz uns barriga de casado, traz um negócio. Será, rapaz? Caio está com o físico comprometido e algo mental. Porra, mas ele casou.
parece gostar, amar, fala em ter filho, salário bem, escolheu ficar no Bahia. Pô, assim, claro que pode ter outros problemas acontecendo na vida do Caio Alexandre, que a gente não tem como saber. Mas no meu mundo, na minha visão, pra mim, o lado da vida do Caio Alexandre tá tudo ok. O físico parece não estar dos melhores do Caio Alexandre. E aí o futebol tá refletindo, não tá muito bem. Não sei se é o casamento, não sei se tem alguma coisa acontecendo, não sei. Mas, enfim, ele precisa se reencontrar. Ele precisa se reencontrar, isso é fato. Ele precisa se reencontrar, fazer algum trabalho para que ele volte a ser o Caio Alexandre que tanto ajudou o Bahia. Ser aquele cara que vem buscar o jogo da zaga, vem construir, vem desafogar o jogo, dá mais opção pro Everton Ribeiro, dá espaço pro Everton Ribeiro flutuar, sabe? Desafogar essa construção, porque isso que as equipes fizeram aqui na Fonte Nova, Ivan já falou disso, o Jax, enfim, tantas outras pessoas, vai acontecer mais vezes. Marcação individual, libera os zagueiros e o zagueiro vai ser o responsável pela construção e o Bahia fica encaixotado. Então o Caio Alexandre precisa ser o cara que vai vir buscar esse jogo, ajudar na construção, ajudar a orquestrar esse time do Bahia. Bahia parar de ser esse time de só lançamento. Inclusive, de novo, deixa essa pergunta aqui pra vocês, pra galera ir respondendo aqui, se vocês acham que é o pior momento do Rogério Ceni à frente do Bahia desde que ele é o treinador iniciando uma temporada. Podem responder, é o pior. Não, teve momentos piores. Enfim, podem deixar a opinião de vocês, não só pro resultado, por desempenho da equipe do Bahia. O jogo do Bahia hoje é muito pobre. Dentro de casa tem sido uma equipe muito pobre, fora de casa uma equipe muito mais brigadora e física, que tem conquistado os resultados, é verdade, mas que não tem feito lá grandes partidas e grandes momentos. Precisa de repertório, precisa de mudança. Tem tido tempo para treinar esse time do Bahia, jogando semana a semana, a cada 7 dias, 8, 6 dias a equipe do Bahia. Precisa de repertório essa equipe do Bahia. Por mais que eu acho que o banco não seja tão qualificado, precisa de repertório esse time do Bahia, que não tá tendo. E para ter esse repertório, precisa de um Caio Alexandre em boa sintonia, de um Caio Alexandre em bom momento, ser esse cara de construção, do passe, esse cara que vai buscar o jogo, enfim. O Bahia precisa dessa peça. Inclusive, acho que Caio vem mal após a lesão, pode ter dado alguma desregulada no físico. Teve tempo de recuperar, teve pré-temporada, tá tendo semana cheia, então ele tem que se ajustar aí. O João mandou a mensagem, né? Por que Sanabria não começa o jogo? Coitado, falta entrando 10 minutos pro fim do jogo. Inclusive, a Leti fala isso, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui. O Bahia postou os gols do amistoso. Não vi se postou no YouTube, mas provável que sim. O amistoso que fez aí durante a semana, goleou, enfim. Não é nem sobre o placar, não é nem sobre isso, não é parâmetro de nada, a gente sabe. Mas a participação ativa do... Aqui, os gols do amistoso. Se eu jogar aqui na tela... Vamos inverter. Aqui. Olha lá. Os gols do Bahia que goleou o Leônico, né, em amistoso. O primeiro gol já é do Sanabria. Olha lá. Sanabria dentro da área faz a finalização. Segundo gol. Jogada passando pelo Sanabria. Sanabria faz a jogada ali. Acaba a bola sobrando e o Eric. Ele começa a jogada do Sanabria, gol do Eric de fora da área. Terceiro gol. Sanabria vai receber a bola aí, ó. Sanabria recebe a bola, toca pro Eric, assistência, Eric dentro do gol. Quarto gol. Sanabria, jogada individual, rola a bola pro Everaldo, Everaldo, gol. Quinto gol, ou sexto, já perdi as contas. O Sanabria pedala e mete esse golaço. 5-0, esse é o quinto. Sanabria de novo. Sexto gol, Eric, a bola é tocada pro Sanabria, o Sanabria vai na linha de fundo, toca pro Rodrigo Nestor, assistência e gol. Assim, pode ter os problemas defensivos dele, eu acho que isso precisa ser corrigido, eu acho que isso de fato pode impactar
em uma titularidade. O que eu não consigo entender, eu falei no último jogo e repito, a minutagem do Sanabria. Isso eu não consigo entender, irmão. Não consigo entender essa minutagem do Sanabria. Tô aqui puxando pra gente falar exatamente sobre isso aqui, ó. Matheus Sanabria, que no último jogo acabou nem entrando. Não entrou contra o Santos, 18 minutos contra o Remo, 6 minutos contra o Flamengo. 22 minutos contra o Mirassol, aí uma minutagem maior e gol do Sanabria. Aí não jogou contra o Palmeiras e Atlético, que ele acabou tendo uma pequena lesão. Reserva contra o Remo, não entrou. Contra o Bragantino, 5 minutos. Contra o Inter, 21. No Bavi do Brasileiro, o Sanabria teve 30 minutos. 23 contra o Vitória, 27 contra a Juazeirense e gol. Atlético de Alagoinhas, ele jogou o primeiro tempo, 45. Contra o O'Higgins, em casa ele não jogou, né? Contra o O'Higgins fora ele jogou 11 minutos. O único jogo que ele jogou mais de 45 minutos na temporada, Bahia e Jacuipense, que ele joga 62 minutos e ainda tem um Bahia e Fluminense no Campeonato Brasileiro que ele tem 22 minutos. De novo, meu papo não é nem de titularidade, ok. O Sanabria tem suas deficiências que são importantes no time do Bahia. O Rogério não confia no Sanabria para começar uma partida por causa da parte da recomposição. 18, 6, 22, 9, 21, 30, 20, 20, 45, 11, 60, 22. Não dá pro cara ter 30 minutos, 35 minutos. Numa rodagem de equipe, não dá pro Sanabria ter mais oportunidade? Eu não sei, velho. Assim, eu realmente não sei. Às vezes o Eric Pulga não tá bem na partida, ou até deixa o Eric Pulga e coloca o Sanabria, inverte um dos dois, tenta jogar com os dois. Não sei. Eu realmente não sei o que o Sanabria vai precisar fazer para ter essa oportunidade no time do Bahia. O que a gente pode ver é que o cara é ativo. De novo, o Leônico não é parâmetro, o Leônico é uma equipe fraca, acho que nem é sobre placar ou os gols, assistências. É um cara agudo, que quando tá em campo contribui no time do Bahia, é incisivo, que na temporada passada, quando não tava com o Eric Pulga, o Sanabria bagunçou Palmeiras, bagunçou Vasco, fez partidas maravilhosas do Sanabria. E agora, nessa temporada, parece que o Sanabria foi esquecido. Ó, ninguém sabe mais do Sanabria. Que tá sem ritmo. Sem ritmo não tem como jogar, né? Não tem como jogar. Não tem como ganhar ritmo jogando, ou sem jogar. Enfim. Bahia vai ter o São Paulo no próximo domingo, depois uma semana de novo de preparação e enfrenta o Cruzeiro, depois uma semana curta para enfrentar o Remo. Vamos ver se o Sanabria vai ter mais oportunidade nesses dois jogos. Mas a Joyce falou, só tem um lado para jogar, é misericórdia. O jogo do Bahia passando muito pelo Sanabria, pelo lado esquerdo, né? O Sanabria só entra faltando 10 minutos para acabar o jogo, diz Alete. Marcos Vitor, pobre Marcos Vitor. Eu fico imaginando como tá a cabeça do atleta. Tudo lindo porque o salário tá na conta, mas enfim, eu imagino que a ambição de querer jogar, isso sempre exista de qualquer atleta. Aí um cara que quer jogar. Tava lá, fez a última temporada no Ceará, fez um bom brasileiro no Ceará, esperando oportunidades, o Bahia, ó, volta pro Bahia. No Bahia não tem oportunidade, o Marcos Vitor empresta para Portugal. Vai para Portugal. Um mês em Portugal, fala, irmão, infelizmente estou precisando de você. Eu preciso que você volte. Faz suas malas. Um mês, faz as malas e volta para Salvador. Volta para Salvador, esperando que pode ganhar oportunidade, espaço. Não tem sido nem relacionado, ou quando tem sido relacionado, tem sido cortado. Imagina como tá o juízo do atleta de, pô, meu irmão, aqui eu não vou conseguir jogar e quando eu vou os caras me pedem de volta. Quando eu tô tendo sequência no Ceará, volto pra cá pra voltar, não ter oportunidade. A cabeça do atleta tá a milhão, irmão. Não tem mentalidade, não tem mental que funcione de um atleta que em algum momento, se precisar, porque hoje é Mingo e David Duarte. Aí tem um Gabriel Xavier na fila. Tem um Canu na fila. Aí quando não tiver os três, porque tem que machucar o David Duarte ou tá suspenso, machucar o Gabriel Xavier, machucar o Canu, pra aí sim o Marcos Vitor ter oportunidade nesse time do Bahia. E eu não tô falando que é solução de nada disso não, tô falando apenas como gestão de grupo, gestão de plantel.
Aí o Marcos Vitor tem oportunidade. Não é a primeira vez com o Marcos Vitor e não vai ser a última. O Marcos, se eu não estiver enganado, tem contrato até o final da próxima temporada. Aqui no Bahia, a chance dele ganhar a oportunidade está cada vez menor. Paciência. O Dan, acho que é isso, né? O Dan Neves. O Dan Ives. Me perdoe.